Bom dia, Lu. Como é que você está? Tudo bom? Ah, bom dia. Tudo jóia. Prazer te receber aqui. Um assunto tão assim complexo, né? Que a gente eu venho olhando pelo um outro lado e você vem atuando diretamente, né? Sim. Essa questão do assédio há uns anos atrás, eu fiquei muito surpreso com o que eu ouvi. Eu não tinha a menor dimensão disso. E quando você atua como consultor, você acaba conhecendo, tendo uma visão da companhia mais ampla, mas nunca você vai no detalhe, né? E eu me assombrei porque eu tive três casos próximos, né? Ah, duas, digamos assim, denúncias de pessoas que se sentiram assediadas e um caso que aconteceu que apareceu na mídia muito complexo e eu fiquei assustado com o impacto na companhia, né? Então eu queria que você falasse Uhum. um pouquinho de você, é um bate-papo muito tranquilo, dentro da que nós já conversamos desse programa, gente que faz, e trazer para cá gente que tá atuando, que está realizando, não que vai fazer, que vai colocar, não que está atuando. E eu queria que você falasse um pouquinho sobre a tua atuação e como é que você está vendo essa questão do assédio moral nas companhias. Bem-vinda. Muito obrigada, obrigada aí pelo convite. É muito bom estar aqui, muito bom também falar desse assunto. É um assunto que me move muito. Eu comecei esse assunto também sem pretensão. Na verdade, a minha atuação sempre foi desenvolvendo e capacitando líderes, e também surgiu esse assunto através de uma denúncia, e eu fui convidada para trabalhar esse assunto, isso já há 8 anos atrás. E eu comecei, então, a trabalhar mais fortemente esse assunto, e hoje eu trabalho somente com esse assunto. É um assunto que tem muita controvérsia, né? É um assunto que, quanto mais a gente estuda, mais a gente vê que existe um limiar, que a decisão judicial é sempre uma decisão que muitas vezes não tem tanto uma lógica, então nós precisamos ter muito cuidado. Acho que, antes de mais nada, eu queria primeiro só falar rapidamente o que se configura o assédio e o que não se configura, porque isso é um problema maior que a gente tem. Sim, sim. Acho que é muito Né? complexo, Então, é muito complexo essas nuances, né? porque o assédio, primeiro, ele sempre parte ou do próprio empregador, com alguma política dentro da empresa, ou por parte dos seus empregados, quer sejam registrados ou não, e que causa na pessoa um dano físico, mental, vem sempre de uma conduta abusiva e tem sempre uma repetição desse ato. Então, esses basicamente são os elementos básicos que configuram o assédio. Precisa ter, então, esse dano, essa dor física ou mental, e isso é difícil, né, Luiz? Porque o que causa dor para um não causa dor para outro. E uma coisa que muitos gestores me falam, mas Lu, o povo hoje está muito mimimi. Eu não sei se está muito mimimi ou não, mas a questão é que a gente precisa tomar cuidado, porque isso tem trazido problemas complicados dentro das empresas. Eu queria explorar um pouquinho mais, né? Você falou num ponto interessante, até foi fruto da nossa primeira conversa, né? O mimimi tá aí, ponto, Sim. né? Eu mudaria a questão do mimimi por uma maior conscientização de problemas que a gente convivia com uma certa elasticidade e hoje, né, como todo movimento pendular, essas coisas estão aparecendo mais. De qualquer forma, o ente empresa, tendo estratégia, não tendo estratégia, sofre com isso. E numa segunda visão, as pessoas sofrem com isso, né? Tirando essa questão do mimimi, essas coisas tudo que a gente sabe, um momento muito sensível e tudo mais, você percebe que as companhias estão atuando neste assunto com alguma estratégia ou apenas reagindo porque a pancada é grande quando vem a pancada? Eu já vi de tudo, Ah, né? é? Eu já vi empresas que têm uma preocupação e nunca tiveram uma denúncia, e essa preocupação se configura em ações concretas, desde é, pesquisas, desde
colocar, trazer o tema dentro da empresa através de encarte, através de divulgações, ou através de consultores, palestrantes, enfim, uma conscientização geral, mesmo sem tendo, e já vi empresas que, infelizmente, não tiveram essa preocupação, e aí existe, muitas vezes, uma ordem judicial para que se treine a liderança, para que se evite uma reincidência de casos. Então, a gente vê tudo dentro das empresas, né? É muito delicado. Eu sempre falo, olha, a melhor forma de prevenção é realmente você trazer esse assunto para debate dentro da empresa. Essa é a melhor forma. Deixa eu te fazer uma pergunta então. Quando você fala assim, olha, eu vou convidar aqui uma especialista ou um especialista, enfim, alguém que trabalha no caso para conscientizar as pessoas sobre isso, né? Na realidade, o que você consegue perceber, né? Não sei se o termo está correto, mas tanto o alvo quanto o cara que atira a flecha, eles têm uma noção disso, né? Do que se realmente, olha, o que configura o assédio, porque na minha atuação, eu já vi desde chefes que na realidade não estavam assediando, mas sim estavam pressionando por resultados dentro de um contexto de pressão de negócios. E aí as pessoas, mas é isso, aquilo, né? Até de gente que realmente usa o cargo ou usa o nome da companhia para fazer uma pressão, né? E isso, quando há um litígio, como é que isso é tratado? Ou é uma coisa unilateral? O cara denuncia, a pessoa denuncia, e aí o órgão que cuida disso vai lá, já atua ou adverte? Ó, está acontecendo e você se prepara, ou já sai autuando direto? Como é que é isso? Então, a gente tem, quando a empresa ela tem uma preocupação com relação ao assédio, ela tem ações, isso ajuda muito quando bate lá na esfera judicial. Por quê? O juiz entende o seguinte, poxa, essa empresa, ela está fazendo de tudo, ela treina a equipe, ela faz um trabalho todo de prevenção e combate, ela instrui. Então, esse atenuante é muito considerado pela maioria dos juízes. Então, por isso que eu sempre falo que o É a melhor dos prevenção, né? mundos é a prevenção. Porque se por um acaso cai na esfera judicial, o juiz já vai contar. Primeira pergunta que ele faz: que ações a empresa está fazendo, ou já realizou, com relação à prevenção, com relação a ações que podem desacelerar o processo judicial. E Uhum. aí a empresa se coloca. Então, quando a empresa tem um comitê interno, funciona muito. Comitê interno, quando é montado para prevenir e para combater o assédio, e que eles atuam desde uma forma preventiva até a primeira ação, normalmente eles fazem chamar o assediado, chamar o assediador em momentos diferentes e conversar com cada um para entender o que está acontecendo. Ok. Então, quando a gente tem essa equipe, puxa, essa equipe ela faz um trabalho muitas vezes que é um trabalho de basicamente trazer aquele remedinho necessário, porque a questão da pessoa que sofre assédio, que se agrava muito mais, é quando ela não tem o respaldo da empresa. E aí ela chega lá no judicial, poxa, eu não tive nenhum respaldo da empresa. Então, isso se agrava muito. Quando você fala nesses comitês, Luz, você fala o seguinte, olha, são comitês que só envolvem liderança ou envolvem também os colaboradores de maneira geral? É alguma coisa multidisciplinar, multihierárquica? Como é que é isso? Isso. Efetivamente. Normalmente, a gente forma o comitê, a gente convida algumas pessoas Uhum. para de qualquer área, qualquer nível hierárquico, e aí a gente treina essa equipe. Ah, A ok. gente dá um treinamento muito
muito sério de como acolher, de como tratar esse assunto, Ótimo, porque não ótimo. adianta você formar, você juntar pessoas e soltar essas pessoas e falar, bom, agora você é da Comissão Interna de Combate à Prevenção ao Assédio Moral e Sexual dentro da empresa. Ok. Não adianta. Você precisa formar, você precisa... E a gente faz até um trabalho que, normalmente, a gente faz uma análise dessa pessoa antes, para verificar se ela tem as competências básicas. Ah, ok. Então, o ideal, o que a gente aconselha é assim, poxa, faz uma análise antes. O que ela precisa ter de competência? Primeiro, precisa ser uma pessoa que sabe guardar segredo, esse é fundamental. Porque, muitas vezes, o assédio, ele começa, aí a pessoa procura esse comitê, e o próprio comitê consegue tratar isso entre as duas partes, isso não vai para um litigioso. Então, isso, e acaba ali, pode acabar ali, sem você jogar isso, sabe, dentro da empresa, sem cair na rádio peão, sem... Porque quando isso, a empresa como um todo descobre, é complicado, principalmente para o assediador. Às vezes, o assédio ele vem de uma brincadeira, ou como você mesmo disse, vem por uma pressão de atingimento de metas. Isso também acontece muito. O gestor começa a pressionar para o atingimento de metas, só que ele pressiona de uma forma muito mais contundente, muito mais agressiva e acaba ficando no limiar do assédio. Então, deixa eu pegar esse gancho que, para a gente ir encaminhando esse assunto, que é um tema rico, seria bacana se a gente pudesse fazer uma outra com pelo menos dois convidados seus e dois convidados meus, para a gente dar uma conversa um pouco mais ampla. Mas, na tua Tá? percepção, quais são os três pilares que fazem com que uma companhia enfrente de maneira, digamos assim, mais gerenciável essa questão do assédio moral, na sua opinião? Olha, primeiro pilar é cuidar da liderança, trabalhar os seus líderes para que não seja um líder autoritário. Hoje em dia, existem vários formatos de liderança, mas a gente entende que o formato que seja escolhido ou que seja melhor adequado para a situação, porque hoje é isso que a gente fala, é o melhor formato de liderança que é adequado à situação e adequado ao liderado. Então, mas que seja um formato de liderança onde haja uma comunicação não violenta, né? A CNV que está se falando muito hoje, onde haja uma inteligência emocional, principalmente desse gestor, que vá saber lidar com as suas emoções e com as emoções do outro. A questão de brincadeiras é uma questão que todo gestor tem que levar isso muito a sério. E eu acho que, assim, o ideal é realmente cortar brincadeiras. Ambiente de trabalho não é um ambiente para você ter brincadeiras ofensivas, brincadeiras que, às vezes, um apelido, a pessoa até na hora, ela não demonstra aquela dor, mas ela vai e começa a refletir sobre isso, ela chega na casa dela e aí aquilo começa, sabe, a dar uma dor. Muito interessante isso. Mas como é que é isso numa cultura? Tomando, eu não sei como é isso no mundo, né, mas no Brasil, onde na realidade a gente tem uma tendência natural a ser um pouco mais informal do que formal. Como é que a gente, não sei se o termo está correto, coloca uma camisa de força para que entender que tipo de brincadeira pode, que tipo de. Isso chega a ser treinável, trabalhado nas companhias? Sim, sim, bastante. Na verdade, eu tenho algumas empresas que me procuram justamente por isso. Por quê? As brincadeiras entre os colaboradores estão começando a ficar muito pesadas. E aí, um ambiente que é um ambiente para ser um ambiente confortável, agradável, para Ok. ser uma brincadeira que faça com que o trabalho fique leve,
vira para o outro lado para algumas pessoas. Então, a gente tem todo um trabalho de conscientização de como levar a brincadeira até um ponto em que o outro não se ofenda. E isso é trabalhado a percepção. Eu preciso perceber o outro. No momento em que eu vejo, sabe, eu joguei uma brincadeira, ou eu disse alguma coisa e o outro simplesmente fechou a cara, o outro ficou sério, não levou na brincadeira, parou. Então, o olhar tem que ser sempre o olhar no outro. Para que eu não cometa assédio moral ou dano moral, eu tenho que estar com o olhar no outro. Porque a dor é Ok. do outro. Eu não sei, às vezes eu consigo levar brincadeiras e outro não consegue. E acho que uma terceira coisa, né, que é a questão da liderança, a questão de brincadeiras, e outra coisa é o que você já comentou, que é a pressão para atingimento de metas. Como que eu vou fazer com que o colaborador ele atinja as suas metas sem uma pressão? Então, é esse, sabe? É como você apertar um parafuso, mas você saber apertar até o ponto. Se você passar daquele, ele vai espanar. Não, Então, é exatamente isso que a gente precisa ficar atento. muito interessante, Lu. O tema merece a gente falar um pouco mais de tempo, mas infelizmente tem pouco tempo aqui. Mas o que me fica é o seguinte, né? Eu acho que de um momento para frente as expectativas mudaram em relação ao tratamento com as pessoas. Eu acho que existiam coisas que no ambiente, alguns anos atrás, era permitido, isso não se dava muita atenção. De repente, esse negócio tomou uma proporção muito grande e todo mundo está dando muita atenção a isso. Mas Hum. hoje você percebe que é um problema que vem crescendo nas companhias, a questão do assédio, e na contrapartida elas vêm atuando para mitigar isso? Vem, exatamente isso, percebo exatamente o que você colocou. Vem crescendo, com a pandemia vieram outras formas de assédio, novas formas de assédio, Essa é muito interessante. porque e a prova ela ficou mais evidenciada ainda, porque a comunicação ela está muito mais Monitorada, né? monitorada, e isso para um juiz, né, fica uma prova evidente. Então, tem aumentado bastante e muitas empresas têm procurado bastante maneiras de prevenir, maneiras de montar uma comissão interna de combate e prevenção ao assédio. Isso aqui, na época da pandemia, nós tivemos um aumento de 15% no registro de casos de assédio, Ah, interessante. principalmente o moral, tá? Mas alguma coisa de sexual também, Ai, meu Deus. Tá. mesmo na pandemia. Para a gente ir encaminhando agora para o encerramento, ou seja, a gente teve um movimento de ir para a pandemia, ou teve um aumento aí, né, como você colocou, de 15% mais ou menos, e agora vai ter um movimento de sair da pandemia. Você já está começando a notar esse negócio? De, quer dizer, muitas empresas, pelo que eu tenho conversado com muitos executivos, vão adotar o modelo híbrido, mas existe uma resistência tanto para voltar, para sair do modelo híbrido, quanto para entrar no modelo híbrido. Como é que você está vendo isso para a gente encaminhar para o final? As pessoas se acostumaram a ficar em casa. Isso é um grande problema também, Uhum. porque você sair da sua casa para você voltar para o trabalho, é preciso um entendimento. O número de doenças emocionais cresceu demais. E queira ou não, na sua casa, a pessoa se sente mais protegida. Então, a gente vai ter que ter várias ações para trazer essa pessoa de volta, porque o futuro vai ser híbrido, algumas pessoas vão ter que voltar alguns dias da semana, Uhum. só que muitas, para você ter uma ideia, o número de pessoas que entraram para o INSS por conta dessa questão do retorno e de não conseguir voltar para o ambiente de trabalho, por medo, por síndromes do pânico, isso aumentou demais. Ah, é interessante.
E isso aumentou demais. Então, a gente precisa tomar cuidado também, como que a gente vai trazer essa pessoa? Ok. Eu não posso, de repente, falar para ela assim, olha, a partir de amanhã, então, volte todos os dias, né, para cá. Talvez, se a gente trouxer essa pessoa devagar, de volta, fique mais fácil para ela É, eu, lidar com essa novidade. o que eu tenho ouvido nas minhas relações, nas minhas conversas, é que, pelo menos as companhias grandes, né, estão fazendo isso com muito cuidado para que o retorno, seja ele híbrido para alguns, seja eles realmente no escritório para outros, está tendo uma certa preocupação nessa questão. Eu acho que, eu não sei se o termo está correto, mas o benefício do que aconteceu tornou as pessoas, em alguma ordem, um pouco mais sensível. Sim, A gente tem um tempo assim ilimitado, né? Infelizmente. claro. Deixar aberta a possibilidade da gente fazer uma outra convidando mais alguém. Acho que esse tema é muito interessante. Eu queria contar para a gente ver como é que a gente pode fazer isso. Não tem um tempo específico, tá? Ok, Como eu já tinha te dito, eu vou colocar esse trabalho no LinkedIn e também no YouTube. Quero te agradecer muito aí, porque a gente é fruto do nosso conhecimento, nossa relação, que tem sido muito bacana, através aí do LinkedIn, uma ferramenta. isso. Embora a gente não se conheça fisicamente, a gente está desenvolvendo assim, uma percepção muito bacana dos problemas. Eu quero te agradecer. Você quer deixar alguma mensagem final para esse pessoal que vai te ouvir? O que é que você quer falar para a gente encerrar? Só para a gente encerrar, eu quero dizer, principalmente para aquele empreendedor, para aqueles CEOs que têm receio de falar sobre o assunto, porque é uma coisa que muitos me falam, puxa, mas Lu, eu não tenho nada aqui. Se eu começar a falar desse assunto, eu não vou despertar para esse tema e as pessoas vão começar a falar, ah, não, então eu estou sofrendo assédio. Não, na verdade, assim, assédio já é um assunto comentado mundialmente em todos os lugares. Quando você traz um conhecimento sobre o tema, que é um conhecimento técnico e não achismo, você trabalha o assunto com maturidade. E aí você consegue fazer com que haja Muito bem colocado. prevenções, campanhas, e com que haja também, uma das coisas que a gente fala é que o assediador, por incrível que pareça, uma das primeiras coisas que quem está sofrendo assédio deve fazer é alertar. Eu estou me sentindo constrangida com as suas colocações. Aí, normalmente, sabe, Luiz, quando a pessoa se posiciona, normalmente esse assediador, ele já percebe, ah, não, então... E isso a gente ensina, que a pessoa ela não pode ficar sofrendo um assédio e ficar no canto dela, chorando na casa dela com os amigos. Não, ela tem que chegar para o próprio assediador e dizer de uma maneira muito tranquila: olha, isso, essa maneira com que você está colocando, isso tá me trazendo um sofrimento. Se ela colocar alguma coisa nesse sentido, ela já vai Já é abrir um uma excelente possibilidade de movimento. mudança. Beleza. Lu, o tema é muito interessante. Então, a gente fica com um pré-contrato assinado de voltar a falar nesse assunto e colocar mais gente na rota para a gente trazer luz mais sobre esse assunto, que eu acho que é um assunto mega interessante e impacta resultado. E a gente está aqui Combinado. para trabalhar com isso, tá bom? Eu te agradeço muito, até uma próxima vez e muito obrigado. Obrigada, até a próxima. Até a próxima.